Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Shark Voice e só recapitulando, né? O Shark Voice é um projeto na qual nós trazemos pessoas de vários segmentos e temos tido vários feedbacks positivos sobre o bate-papo que nós estamos tendo aqui. E hoje vamos falar de um tema bem relevante. Está aqui do meu lado a Karina Souza. Cá, eu agradeço por você ter aceitado o nosso convite e é uma honra te receber aqui no Shark Voice. Bruno, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui. Como ele já falou, eu sou a Karina, eu atuo na área de educação corporativa, também conhecida como treinamento e desenvolvimento. E hoje a gente vai desbravar um pouco aí do mundo da educação no ambiente profissional. Deve ter muita coisa, muita história para contar, né? Olha, algumas. E falando um pouquinho sobre essa parte, né, de desenvolvimento, de educação, cara, você é nova. Como é que você teve assim, essa luz, digamos assim, para não, esse é o caminho que eu quero seguir, eu quero trabalhar com pessoas, que deve ser um baita desafio, né? Olha, não vou dizer que era a minha primeira opção de trabalho, né? Eu iniciei num call center aos 16 anos e eu era a pessoa que não atendia nem o telefone de casa. Eu travava para falar alô, eu brinco que eu acho que eu não prestei atenção na descrição da vaga. Você começou como analista? Eu comecei como estagiária de atendimento, então eu comecei no call center de cobrança Uhum. e eu era muito tímida no atendimento e eu ficava com vergonha às vezes de pedir suporte para os meus colegas do lado, de pedir ajuda. Enfim, eu fui me desenvolvendo. Com esse desenvolvimento foi surgindo a vontade de auxiliar os que iam entrando, né? Então a pessoa entrava, eu identificava que ela era um pouco mais tímida e eu me aproximava para tentar ajudar ali. Na empresa que eu trabalhava no início, né, existiam alguns processos internos para as pessoas crescerem dentro da empresa. E aí eu já tinha saído do estágio, já tinha finalizado, já tinha me tornado operadora mesmo, efetiva. E aí surgiu um processo interno onde a minha gestão falou assim, por que você não se inscreve? Né? Você ajuda o pessoal, você dá o suporte. E aí eu fiquei, será? Não sei se eu estou 100% preparada para sair da minha PA, para ir para um cargo administrativo. Mas eu fui, participei do processo. E aí, com isso, eu passei e fui aprendendo ali um pouco sobre treinamento e desenvolvimento. E aí, com o passar de alguns meses, eu falei, nossa, é realmente isso que eu quero para minha vida, ajudar, desenvolver pessoas. Eu falo que, não sei se eu comentei contigo, mas comentei com alguém aqui da produção, que eu sou muito tímido. Só que sou. Mas a gente, com o tempo, aprende a não transparecer, deixar tão evidente a nossa timidez, né? Para você foi assim também? Você teve que trabalhar essa sua parte de timidez? Porque imagino que lidar com a parte de educação de treinamento, você forçosamente a sua timidez não pode transparecer para eles, né? Como é que você faz essa parte? Eu brinco que a Karina profissional e a pessoal são duas pessoas diferentes. Na minha vida pessoal, eu não vou ser a pessoa que vai puxar a conversa primeiro, porque eu sou mais tímida. Mas no profissional, eu entendi que eu não posso ser tímida com o meu colaborador. Ele precisa sentir confiança em mim. Então, quando eu entro na sala de treinamento, não vou dizer que é um personagem, não, é outra personalidade, é outra parte da Karina que está ali disposta a ajudar. Então, a Karina tímida ali dentro da sala não existe. Mas sim, eu tive que trabalhar e eu acredito que esse desenvolvimento surgiu desde o período de atendimento, onde eu fui me acostumando a falar com o cliente na linha. O meu problema em si não era com as pessoas na minha frente, era mais na voz, no call center, digamos assim. O call center, eu vim do call center também, tá? Acho que eu tenho 15 anos de call center, trabalhei em empresas e eu ponho exatamente isso que você falou. Com a timidez, eu acho que conforme você vai falando, e o call center você lida tanto com as pessoas, por telefone ou chat, enfim, quanto os seus pares, né? Então normalmente call center tem muita gente, né? Então pessoas de vários estilos, pessoas de várias culturas. Então acho que você aprende a lidar com pessoas que pensam diferente de você, e eu acho que esse é o ponto, né? Então você consegue se adaptar a cenários diferentes. Então hoje o call center tanto tem o segmento de cobrança, segmento de saque, de suporte, de reclame aqui. Então você consegue lidar, né? E eu acho que você vai moldando até a sua personalidade. Não que você vai mudar, né? Ser uma outra pessoa, mas você acaba se adequando àquele tipo de cenário, né? Acho que foi assim com você também, quando iniciou, né? Sim, com certeza. E eu costumo dizer que eu acredito que todo mundo deveria trabalhar pelo menos uma vez na vida com atendimento ao cliente, seja voz, seja presencial, porque além da gente se desenvolver, nós aprendemos muito sobre isso que você falou. Nós lidamos com diversos tipos de pessoas diferentes, pensamentos diferentes e como a gente se posiciona com isso, né? Cara, uma dúvida. E quais foram, né, e os seus maiores desafios para ir para a área de treinamento? Porque eu imagino que
assim como toda área tem os seus desafios. Por que que estou te perguntando? Porque existem pessoas que nos assistem que são da área de treinamento ou querem ir para a área de treinamento. Né? E aqui a gente costuma trazer os pontos bons e os desafios. Sim, né? Até para a pessoa ela já ir já com uma visão mais madura daquilo que ela quer como futuro, enfim. Sim. Você pode falar de alguns desafios, ou até contar um case que você passou e você teve que superar esse desafio, se você lembrar. Olha, eu acredito que um dos maiores desafios para mim começou pela parte da idade, né? Quando eu fiz o processo para ir para treinamento, eu tinha 19 anos. E querendo ou não, no call center tem pessoas que têm 19 anos de profissão, Sim. de carreira, né? Então eu acredito que um dos maiores desafios é vencer aquele receio de eu vou falar com pessoas mais velhas, como eu vou me posicionar diante disso. E aí, em contrapartida, também tem a questão que existem vários perfis de pessoas. Então eu acredito que desafio é aprender a se adaptar e a lidar com os perfis de pessoas que a gente vai encontrar ali. É entender que tem pessoas que se desenvolvem melhor ouvindo, falando, escrevendo, e nós como instrutores temos que estar adaptados a todos esses perfis. E falando, né, pegando esse termo que você usou, como instrutor, qual que é a importância que você vê hoje de ter um instrutor, né, e a empresa, ela ter essa preocupação da parte educacional dentro da companhia, né? Então, qual que é a importância que você vê nisso? Olha, eu acredito que as organizações, elas olham muito o treinamento como apagar incêndios. Eu entendo que elas deveriam começar a olhar mais como uma ação preventiva. Perfeito. Porque o treinamento, ele tá ali para desenvolver e capacitar as pessoas. Mas não adianta eu fazer claro, pode ser que adiante dependendo da situação. Mas esperei o fogo arder, digamos assim, né? Esperei a bomba acontecer para depois tentar capacitar. Sendo que se eu fizesse já como ação preventiva, eu poderia ali eliminar alguns problemas eventuais. Então, o treinamento ele é um processo contínuo. Existem algumas organizações que enxergam que o treinamento é algo pontual, algo individual, mas não é. Até porque cada pessoa tem a sua curva de aprendizagem. Sim. E como é que você faz aí saindo um pouco do briefing também, tá? Qual que é a técnica, se é que eu posso falar que é uma técnica, que você utiliza para se adaptar às pessoas? Porque assim, eu imagino que no treinamento, como você lidar com pessoas, você vai lidar com pessoas de vários tipos de personalidade. Pessoas que aprendem rápido, pessoas que têm mais dificuldade de aprendizado e, querendo ou não, você tem que entregar uma equipe treinada, como você mesmo falou, né? E eu entendo também que aí é uma visão minha, né? Você pode até me corrigir também se eu estiver errado, mas também, às vezes, as pessoas colocam também 100% da responsabilidade no instrutor, sendo que ela tem a sua responsabilidade, porque o instrutor ele é aquele que ensina, mas a pessoa precisa querer aprender, né? Então, como é que você lidar com essa parte de instrutora, de ter que ensinar, ter vários tipos de personalidade que você tem que se adaptar a elas, mas também você, digamos, cobrar também que essa pessoa te entregue o que você ensinou, né? Que ela preste atenção, que ela se doe. Como é que você faz? Olha, a gente tem várias vertentes, digamos assim. Eu acredito que o primeiro ponto é que por ser uma pessoa tímida, eu aprendi a ser muito observadora. E quando nós nos tornamos instrutores, acredito que a gente vai adquirindo um olhar analítico. E aí eu junto a minha observação com o olhar analítico e como que eu posso dizer? É algo involuntário. Eu começo a reparar no perfil de cada pessoa. A pessoa entrou na minha sala, estou ali no período de integração, a gente faz ali uns quebra-gelos, enfim, algumas dinâmicas para se conhecer e eu já consigo enxergar o perfil de cada pessoa. É óbvio que não é, nossa, uma hora já desvendei a pessoa. Não, claro que não. Mas é um processo contínuo, né? E normalmente treinamentos iniciais, eles levam ali uma carga maior. Eu passo alguns dias ali com as pessoas. Então não é um dia só, tchau, até a próxima. Não. É um processo contínuo, né? Então eu acredito que tem muito disso de começar a observar para entender como que funciona cada pessoa. E durante as explicações mesmo, jogar perguntas direcionadas. Bruno, explica esse processo que eu acabei de falar. Vamos ver se você absorveu, claro, sem expor ninguém. Mas é para ver mesmo o que a pessoa está absorvendo. Às vezes a pessoa ela é muito boa com processos, mas ela tem muita vergonha em falar em público. E aí eu trago essa pessoa no individual, tento entender ali o que ela absorveu, o que não. Mas é muito disso. A culpa é sempre do instrutor, né? Mas é muito da gente conseguir
balancear isso, né? Então, isso aqui é responsabilidade minha, quanto querer aprender, e aí se eu quero aprender, não tô entendendo, Karina, você repete para mim? Ó, eu fiquei com dúvida, então eu costumo fazer combinados na minha sala. Gente, aqui é um ambiente pra gente aprender, pra gente se desenvolver, não tenham vergonha de perguntar, eu tô aqui para tirar dúvidas. Se eu tiver que repetir o mesmo processo 10 vezes, eu vou repetir 10 vezes, tentando buscar ali novas formas de explicar. Algo que eu costumo falar ali para os meus colaboradores é que meu nicho é muito do call center, né? E Uhum. aí, vamos supor, o cliente ele tinha uma dúvida e eu expliquei de um jeito X. E ele não entendeu. Se eu explicar do mesmo jeito, ele vai entender? Normalmente não. E é isso que eu tento praticar em sala também. Se o colaborador ele não entendeu da primeira vez com a explicação X, vou tentar mudar a estratégia, vou tentar mudar a dinâmica. Entende? Eu vou pegar um exemplo que aconteceu, não sei se já aconteceu isso com você. Eu recebi uma convidada aqui que ela trata muito essa parte emocional do Uhum, colaborador. E ela até passou umas estatísticas aqui que são bem alarmantes sobre a questão do burnout, uhum, da parte emocional, né, depressão, que são índices que estão crescendo a cada dia, sim. principalmente no ambiente corporativo. Uhum, E na época que eu trabalhava com call center, eu gerenciava uma equipe, e essa equipe, ela não... Foi me dada essa equipe, era uma equipe nova, e ela não era uma equipe conhecida como a equipe que não performava. Então a gente tinha alguns índices, ABS, uhum, eu acredito que você sabe bem, sim. ABS, C7, TMA, TMO, enfim. E a gente tinha um índice de ABS muito alto, e aí, para entender um pouquinho mais da equipe, eu sempre tive uma visão de líder assim, eu tenho que ir um pouquinho mais do superficial. Porque o superficial é o que? As entregas, é fazer os seus analistas irem, os seus supervisores, enfim. Só que a gente entende que lidar com pessoas, e essas pessoas elas têm problemas. E Uhum, eu tenho uma visão que é difícil você conseguir separar essa pessoa do seu problema. Porque se for um problema muito grave emocional, dificilmente ele vai conseguir deixar da porta para fora. E isso você vai lidar no seu dia a dia. É impossível alguém que está passando um problema gravíssimo em casa, ela não sim. transparecer isso no seu trabalho. E aí, o que eu fiz? Uma atividade com eles. Eu reuni eles numa sala e falei para eles pegarem uma folha em branco e eles desenharem o que era importante para eles nessa folha em branco. E aí tinha alguns lá que desenhavam lá o cachorro, desenhava o filho, desenhava a mãe, e alguns não desenhavam nada. E essas pessoas que não desenhavam nada eram as pessoas que tinham ABS alto. Ou seja, o problema estava correlacionado ao foco Uhum, deles, porque eles não tinham objetivo, sim. né? Você já passou por alguma situação assim de você ter que ir um pouquinho mais a fundo? E como foi? Se você puder contar, não precisa nem citar nomes nem nada, mas se Sim. você quiser contar, até eu acho que é um case legal, porque eu vejo que tem muitas pessoas que elas ficam muito no raso. E a gente entende que para você ser hoje um profissional diferenciado, principalmente líder, você tem que ser um pouco de psicólogo, você tem que ir um pouquinho mais do raso. Você já passou por Sim. alguma coisa assim? Com essa história que você trouxe, eu lembrei de uma experiência, né? Uma das minhas últimas Uhum. experiências, um treinamento que eu ministrei, onde tinha uma célula, né? E aí a gente sempre tentava trazer ali treinamentos diferenciados para esse produto. E surgiu o desafio de trazer um treinamento diferente. E aí eu quis sair um pouco do óbvio de resultado, de fazer treinamento de argumentação, de sondagem, porque às vezes, Bruno, é muito isso que você falou. A pessoa, ela pode saber processo, ela pode saber argumentar, ela pode saber tudo, mas onde está a motivação dela? Se ela não está motivada ali, não adianta ela saber tudo isso, porque para ela não vai fazer diferença. Sim. E aí o treinamento, o nome eu lembro até hoje, é um treinamento que me marcou muito, o nome dele é Cultivando a Sua Melhor Versão. Então foi um treinamento que sim, eu trouxe pontos técnicos, são importantes, mas eu foquei um pouco no motivacional mesmo. Eu peguei algumas plantas, umas suculentas, né? Então eu peguei uma para cada colaborador e aí o intuito do treinamento era trazer analogias que falassem por que você está aqui hoje? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu foco? E aí, às vezes, as pessoas se lembravam de um cachorro, de uma mãe, de um bem que a pessoa quer adquirir. E foi um treinamento, assim, sensacional. Eu acredito que a gente conseguiu atingir ali o resultado esperado com ele. Eu não falo Uhum. só de resultado financeiro, mas de voltar ali a motivação, né? Depois que finalizamos o treinamento, que eu entreguei as plantas, o pessoal depois ficou falando assim,
Karina, minha plantinha tá crescendo, né? Porque a analogia do treinamento era cuidar daquela planta como eles queriam cuidar deles mesmos, né? A evolução que eles queriam. E aí eles estavam compartilhando, mostrando foto, mostrando como a plantinha estava crescendo e como eles também estavam evoluindo. Eu acredito que você saiu bem da caixa, né? Porque eu entendo, né? Eu não sei se você compartilha do mesmo pensamento. Eu acho que a gente tem que se diferenciar, né? Então, porque eu entendo que, falando aqui um pouquinho, né, do meu nicho aqui no meu segmento, gerentes comerciais, empresas de CRM, tem muitos, né? Então, o que me diferencia desses demais? É ter ideias fora da caixa, é sair, né, do superficial e se aprofundar um pouco mais, né? Então, eu entendo que também na parte de treinamento, para você seja algo assim. E até nós, né, como profissionais, a gente não quer estagnar, ficar naquilo, né? A gente quer ir mais, se aprofundar, tentar coisas novas, né? Eu acho que é muito por aí. E aí, a minha pergunta, que eu acho que está muito linkado com o que a gente está conversando, é sobre o treinamento bom e ruim, né? Então, eu acredito que, assim como eu tive, né? Eu tive vários instrutores no decorrer da minha carreira, pessoas que eu aprendi, mas também tive instrutores ruins. Eu entendo que tenha também. Assim como a gente comentou que tem partes que é a pessoa que está ouvindo que ela tem que aprender, que o instrutor é muito bom, tá lá, tá se esforçando, faz lá uma gincana. Então você vê que o instrutor é bom, mas falta a parte aqui da pessoa querer assimilar, o interesse, o foco, o objetivo. Sim. Só que a gente também tem pessoas que são instrutores que não são tão bons assim. Uhum. O que você percebe nessa parte quando você vê que não é um treinamento muito bom, que não gera resultado, para um treinamento que gera resultado? Olha, primeiro de tudo, eu acredito que para um treinamento gerar resultado, nós temos que identificar a causa raiz do problema. Ok, o problema é resultado, e aí volta nisso. Será que a pessoa não está trazendo resultado porque ela é ruim? Sim. Ou porque ela não está motivada o suficiente? Porque já peguei muitos casos da pessoa ficar lá um tempão atingindo metas, atingindo resultados, e aí de repente ela estagnou e o resultado caiu. Então, será que o problema realmente é porque essa pessoa ela não sabe fazer ou porque em algum momento ela se perdeu ali no processo e ela não tem mais motivos para fazer? Então, eu acho que o que diferencia um treinamento ruim para um treinamento bom é eu identificar a causa raiz e o perfil ali das pessoas que eu vou atuar. Então, não adianta eu ser o melhor instrutor do mundo, com as melhores analogias, se eu não estou focando realmente no problema daquela operação. Perfeito. E o que você faz hoje para você conseguir manter a atenção dos seus, a pessoa que você pode dar treinamento, enfim, dos seus alunos, digamos, podemos dizer assim? Sim. Olha, lidar com adultos, né, a famosa andragogia, é complicado, né? Nós sabemos que hoje a nossa mente ela está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, durante os meus treinamentos, eu busco a participação de todos. Eu costumo falar que o treinamento não é meu, o treinamento é nosso, eu tô ali para ministrar, só que eles estão ali para aprender. Não adianta eu ficar lá 6 horas falando, só eu falando, e as pessoas só assim, porque elas vão estar pensando em 1 milhão de coisas diferentes, o que elas vão almoçar, se o filho tá bem na escola. Então, é trazer essa pessoa para o treinamento também. Fazer alguns combinados. Então, fulano, hoje a gente vai ver um processo mais teórico. Eu preciso que você e você façam a leitura desse procedimento para mim. Gente, eu vou passar X processos, cada um vai ler e vai explicar para a sala o que entendeu. Se tiver alguma coisa para acrescentar, eu trago também. Ou a gente vai falar um pouco de inteligência artificial, eu costumo brincar com o pessoal e falar assim, gente, a gente vai fazer o processo X, vocês querem fazer com emoção ou sem? Com emoção é fazer um sorteio lá na inteligência artificial e ela vai trazer os nomes dos colaboradores na ordem que eles vão exercer ali os processos. Então é trazer muito eles para o treinamento e mostrar que não é da Karina, o treinamento é nosso. Então o resultado vai depender da interação deles. Você normalmente, qual que é a média de tempo de treinamento, cara, que você dá? Treinamento de quanto tempo? 30 dias? Vocês ficam um período bom? Não chega a ser esse período, né? Dependendo ali uma média de 3, 8, 10 dias, dependendo ali da necessidade do produto. E aí você fica com eles um período... Um período, assim, depende, né, das turmas, mas um período pelo menos ali de 6 horas e 20. Sim. Então é uma boa parte do isso que eu ia dia. perguntar, deve ser bem desafiador você conseguir manter a atenção, né? Então, porque também tem pessoas aí que fazem a parte de treinamento, talvez tenham essa dúvida, né? Como é que eu faço para manter a atenção, né? Formas, enfim, você deixou bem claro, né? Sobre essa questão de fazer combinados, trazê-los para participar também, não ser um monólogo, digamos assim, mas
ser algo participante, e eu creio que isso tem dado muito certo para você, né? Sim, claro, sempre tem uma pessoa ou outra que acaba sendo mais dispersa, mas normalmente dá certo, e é muito isso, de trazer eles pra mim, algo que eu acho que dá, que é o mínimo, mas que dá muito certo, as pessoas ficam surpresas, é decorar literalmente o nome das pessoas que estão ali comigo. Uhum. Então, chamar eles pelo nome, falar, fulano, vem aqui, eu também costumo, né, claro, desde que não... que a pessoa não se incomode, costumo utilizar apelidos para trazer ali proximidade, porque querendo ou não, é isso que a gente conversou. Eu fico 3 a 10 dias com o colaborador durante várias horas do dia. Eu sou o primeiro contato dele real com a organização. Então, o que eu posso fazer ali enquanto ele está comigo para que ele se sinta acolhido e confortável o suficiente para absorver ali aqueles conteúdos? Uhum, perfeito. Então, você até tinha falado ali do instrutor ruim e do instrutor bom. Eu tenho o costume de falar que eu não preciso que o colaborador goste de mim, da Karina. Eu preciso que ele absorva o meu conteúdo. Mas se ele gostar da forma que eu aplico, é um bônus. Mas para mim, eu preciso que ele absorva. Ele pode sair de lá falando assim: eu não fui com a cara da Karina, eu não gostei do jeito dela. Mas eu consegui entender o processo. Então, eu acredito que para o instrutor é ótimo, é maravilhoso quando o colaborador ele gosta da gente, sente ali uma conexão. Mas é melhor ainda quando essa conexão é realmente resultado daquilo que eu preciso que ele absorva. Cara, falando, você citou antes, né, sobre tecnologia, e a primeira pergunta, né, antes de a gente entrar mais na parte tecnológica, hoje como é que você usa a parte de tecnologia na área de treinamento? Olha, eu acredito que essas novas tecnologias, né, as inteligências artificiais, o famoso ChatGPT, Uhum. Gemini, Copilot, eles agregam muito no nosso dia a dia, né? Como eu posso dizer? Sem o instrutor não seria possível, mas às vezes ele ajuda a florear uma ideia. Eu tive um pensamento, mas que para mim ainda não está fazendo tanto sentido. Eu Uhum. jogo lá, floreio, então eu acredito que ele é um apoiador, digamos assim. Sim, porque a gente sempre fala, né? Todos os convidados a gente tem normalmente uma pergunta, um tópico de Uhum, tecnologia, exato por sermos uma empresa de tecnologia e como sim. tecnologia é um tema que é para qualquer área, né? Então, desde a pessoa que trabalha com treinamento, Uhum. como a pessoa que trabalha com moda, na área de supermercados, por exemplo, todos usam tecnologia. Acho que todos têm o chat GPT talvez no celular, né? Usem para alguma coisa, ou se for para a parte de ajudar no treinamento ou para uma edição de fotos, Sim. por exemplo. Né? A gente até estava brincando aqui, a gente trouxe uma convidada da parte da parte de como você se coloca com imagem. Ela falou a quantidade de pessoas que estão pegando a foto, que estão usando tanto chat GPT que você não reconhece mais, Uhum. tem assim, uma loucura. Então eu imagino também que o pessoal usa tanto, né, como você mesmo falou, para ajudar, né? Mas eu acho que a inteligência artificial é muito boa, desde que você saiba usar. Se você não usar em excesso, de forma equivocada, ela vai ajudar muito bem, né? Eu tenho esse mesmo pensamento que você. Eu acredito que nós não podemos nos tornar reféns da Uhum, tecnologia, né? Porque pensa, uns 2, 3 anos atrás, estava começando a nascer, mas não era, nossa, eu sou dependente, eu preciso, se tirar, o que acontece? E hoje a gente está caminhando para um passo que as pessoas estão começando a ficar dependentes e reféns daquilo. Então eu uso, nossa, eu uso super na minha vida profissional, na minha vida pessoal. O coitado do meu chat GPT, ele faz de tudo um pouco. uhum, Mas eu tento usar com a moderação. Eu tento não, como eu posso dizer, não ser refém mesmo dele. Eu procuro eu ter as ideias, eu uso mais para otimizá-las, para melhorá-las, para uhum. aperfeiçoá-las. Ou se eu não tenho uma pessoa para tirar dúvida no momento, eu faço literalmente um bate-papo ali com ele, peço uma opinião, mas eu vou muito pela minha ideia. Então é muito Sim. isso que você falou. Eu procuro não usar para fotos, por exemplo. Eu Uhum. procuro usar mais para informações, dúvidas, aperfeiçoamentos. Então é isso, É. não nos tornar reféns. Eu acho que o exagero também, né? Então, por exemplo, parece, né, que tá jogando contra o meu próprio time, mas, por exemplo, falando aqui, falando de CRM, né? O CRM ele tem tudo. Então, CRM você consegue colocar um bot, colocar um IA, Uhum, colocar. Só que tudo no seu tempo e tudo de uma forma correta. Então, por exemplo, visando, e é uma dúvida que eu tenho também na parte de treinamento, na parte de atendimento, né? Por exemplo, um call center. Poxa, a gente como consumidor, vamos entrar em contato com uma empresa, você não quer ser bombardeado por bots, né? Então você uhum, quer, principalmente se for um assunto delicado, né? Por exemplo, um atraso de entrega.
Ah, eu quero saber. Aí um bot salda. Depois um bot te pede um monte de informações. Aí você não consegue resolver, você fica mais estressado. Não consegue. Por quê? Porque o bot é ruim? Não. Ele foi colocado de uma forma inadequada. A Uhum. IA, né, a gente fala IA de fotos, por exemplo. É ruim colocar IA nas fotos? Não, desde que seja colocado de uma forma correta, sem o exagero. E eu imagino que no treinamento também seja assim, né? Eu não sei se hoje instrutores, por exemplo, até porque eu acredito que é um material que vocês usem para dar o treinamento, você não Uhum. pode fugir daquilo. Mas com certeza deve ter algum instrutor que talvez pegue aquele material e fala, ó, refaz para mim todo ele em IA. E aí, às vezes, até a ideia dele é, como fazer, sequestrada porque ele jogou tudo Na IA. numa IA. Não sei se você já passou por isso. Sim, já peguei casos assim. Eu gosto de sair da caixa, né? Uhum. Então, é o que eu falei. Quando eu tenho as minhas ideias mirabolantes, a ideia da planta, já apliquei treinamentos com tema de A Fantástica Fábrica de Chocolate, o É? filme, já Conta um apliquei pouquinho depois várias. sobre isso, tá? Pode deixar, conto sim. E, enfim, eu gosto de sair da caixa. Então, às vezes eu uso a IA para ajudar a me localizar no que eu quero fazer. Mas sim, já vi pessoas que usam IA desde o momento inicial da construção, falam uma Uhum. palavra para ela construir tudo. Só que eu acho que isso faz com que a gente perca um pouco a nossa identidade. E aí um pouco do que você falou também de hoje muitas instituições acabam colocando a IA como atendimento. Algo que eu costumo pregar nas minhas turmas é que nós somos seres humanos. Quando o cliente entra em contato, é isso que ele está esperando, uma pessoa Sim. que seja empática, ele não quer ter aquele atendimento robótico, porque você veio do call center, você sabe. Às vezes é um ser humano, mas parece que você está falando com um robô, de tão engessada que a pessoa fica. Então, quando eu aplico as minhas turmas, eu costumo deixar isso muito claro. Gente, vamos lá, quando vocês entram em contato com alguma instituição, vocês gostam quando é um robô que atende? Não. Por quê? Porque ele não tem a empatia, ele Uhum. não tem o que um ser humano tem, né? Então, a IA, os robôs são bons? São ótimos, mas desde que a gente não perca ali a nossa humanidade ao utilizá-lo. Sobre essa parte, né, de treinamento, eu não sei como é hoje, tá? Aí é uma dúvida que eu tenho. Como é para você, Karina, por exemplo, você vê às vezes um processo, porque, por exemplo, eu já conversei com alguns analistas e muito sobre essa questão de atendimento robótico. Uhum. E muitos eles falam sobre a questão do script, né? Eu entendo, né, que tem que ter o script, né? Cada companhia tem o seu script. Eu entendo que tem um motivo para usá-lo, Uhum. principalmente por conta de LGPD, confirmação de Sim. segurança. Mas eu entendo que o script é usado como uma bússola, né? Como é que você vê, por exemplo, não sei se já aconteceu também, se você já teve alguma empresa que você trabalhou com não precisa citar nome também, tá? Mas que você já viu um atendimento um pouco mais engessado, se já aconteceu de você ver algum tipo de melhoria que poderia ser feito, e como é que você lidar com isso? Porque você tem basicamente acesso ao material da empresa, né? Uhum. Para aplicar esse treinamento. Quando você vê coisas que podem melhorar, como é que você faz? O pessoal de treinamento faz? Avisa, dá como se fosse uma sugestão, até para a companhia mesmo? Sim, é que depende muito da companhia, né, do Uhum, produto que está sendo atuado. O script, né, que não são todas as companhias que trabalham entregando literalmente um script. uhum, Algumas têm um roteiro ou apenas o checklist mostrando o que pontua, o que despontua, enfim. Eu penso que o roteiro, como você falou, ele existe como um norte, é uma bússola para o colaborador. Significa que ele tem que usar só as palavras que estão ali? Não, ele pode personalizar o atendimento dele. Quando nós do treinamento identificamos alguma melhoria, a gente sugere, né, ou para a área de monitoria e qualidade, ou para a área operacional, para que seja reavaliado ali o processo, né, ou a inclusão de um novo processo, ou, por exemplo, eu sei que é um produto que eu posso ser um pouco menos formal, digamos assim, né, eu posso usar palavras menos robustas, uhum. digamos, né, vamos O que dizer, o humano usaria convencionalmente, isso, digamos assim. Aham. exatamente. Então, dependendo do produto, durante um acompanhamento, durante uma escuta, nós damos o toque ali para o colaborador fulano. Vamos lá. Se fosse você ouvindo isso que você está falando, faria sentido para você? Você ia absorver bem? Não. Então vamos lá. O que a gente pode falar de diferente aqui, né? E é isso. Não adianta só eu identificar e eu não fazer nada a respeito. Então, ou falar direto com o colaborador, desde que o processo que eu passe esteja dentro ali das diretrizes da companhia. Se não é com o colaborador, se é algo que eu estou achando meio diferente no script, falar com a área responsável. Claro que dependendo da instituição, depende de validações jurídicas ou Uhum. validações externas, mas sugerir de acordo com o que a gente pode.
Perfeito, eu concordo plenamente. Eu acho que eu ouvi muito a palavra, né, esses dias sobre a questão de não ser conformado, né? E Uhum. quando a gente fala de ser inconformado, não é aquela pessoa O ingrata, revoltado, né? revoltado, não anarquista, digamos assim, mas é aquele que entende assim, poxa, as coisas podem melhorar. Eu Sim. acho que uma visão líder, porque aí, muitas pessoas têm essa visão tanto no treinamento ou como líder mesmo, falam, o que que eu posso melhorar? E eu acho que isso te ajuda a não ficar parado, né? Não É, estagnar. eu estou fazendo um curso, né, do Senac, de instrutores, enfim, e é algo que a gente conversou em algumas aulas, né? Às vezes a gente entra numa instituição e tem pessoas muito antigas e que já estão acostumadas com o processo X. Uhum. Só que se você passa 10, 15 anos dentro de uma instituição, você está literalmente acostumado com os processos dela. Mas aí entra alguém novo, do mercado, fresco, e começa a identificar ali pontos que, não que nossa, estão errados, mas que podem ser aperfeiçoados. E aí existem dois pontos. Às vezes a pessoa que já está lá não aceite tão bem, porque na cabeça dela se está dando certo, não tem por que mudar. Uhum. Mas será que se a gente aperfeiçoasse não poderia dar ainda mais certo, trazer ainda mais resultados? Então eu acredito que entra nisso também, de não Sim. ser conformado, de pô, legal que tá dando certo, mas o que o mercado tá fazendo de diferente? O que as grandes empresas estão fazendo? Eu acho que também tem muito essa questão da mudança, né? Muitas pessoas são resistentes à mudança. Uhum, Eu vi uma palavra, né, que fala que mudar dói. Eu entendo que dói mesmo, mas a mudança ela é necessária, necessária. se não obrigatória, né? Então todo mundo precisa mudar para evoluir. Então eu falo isso porque eu tenho muita, a gente percebe resistência, trazendo até, eu acho que também deve ter também no teu segmento, por exemplo, falando de tecnologia, quando a gente vai apresentar uma nova plataforma para uma empresa, a gente tem dois tipos de cenários que vamos colocar três cenários, né? Mas vou colocar os dois principais e o que Uhum, é menos, o que menos acontece. A gente tem aquelas empresas que elas hoje já têm plataforma, só que a plataforma não funciona bem e elas pagam muito caro. Só que como elas já têm aquela plataforma há muito tempo, mesmo não funcionando bem, elas não elas querem falam, mudar. não quero mudar, para que mudar? Já está usando já há muitos anos. Já tô acostumada com os erros desse, não quero me Exato, a adequar pessoa a já sabe outros os bugs erros. até que a plataforma tem, então ela se adequou ao erro, ao que não funciona. Então esse é o primeiro público. O segundo é aquele que não tem e acha que não precisa ter. Uhum, Porque ele fala assim, ah não, tá muito bom meu Excel, tô usando meus 5 celulares aqui, mas eu perco conversa, excluo, mas tá bom, é melhor. Ou seja, ela não tá legal, ela não tem acesso às conversas, ela não tem uma parte, por exemplo, de controle de conversa, que para mim é grave, porque imagina, né, hoje todo mundo tem um celular. Então, por exemplo, alguém apagar as mensagens, como uma empresa que trabalha com a parte de atendimento usa celular e toda a sua gestão está no celular. Então não tem uma pessoa supervisionando o que é falado ali no celular. É uhum, grave. é grave. Então a gente tem esse segundo público. E o terceiro, que é o mais, como posso dizer assim, é o mais raro, é esse que tem essa visão de mudança. Fala, eu tenho uma aqui, ou eu não tenho uma. Poxa, mas eu quero ouvir o que essa pessoa tem a me dizer, eu quero ver o que essa plataforma tem de diferente, enfim, ela ouve, então ela está disposta a mudar. Sim. Então eu acho que também deve ter esse tipo de resistência na área de treinamento. Então, talvez até pessoas, eu não sei se você faz isso também, ou Kai, você pode até me responder, se você só faz a parte de onboarding, que é as pessoas que estão iniciando, ou você também faz a parte de reciclagem. Porque se Uhum, fizer, provavelmente tem algumas pessoas que caem para você, que são aquelas pessoas que já têm um histórico de problemas. uhum. Pelo menos na época que eu trabalhava no call center, tinha muito isso que vinha até as pessoas falar, essa pessoa aqui, ó, é bagunceira, essa pessoa aqui, ela não te ouve, ela falta. Acontece isso com você também? Sim, nas minhas experiências todas eu não fazia só o processo inicial, era Uhum. reciclagem, formação continuada, então todo esse processo ali com a área de treinamento e desenvolvimento, né, a maioria das organizações, e sim, existem, acredito que foi um dos meus medos iniciais, era tipo, beleza, tudo bem falar com a pessoa que está entrando, ela vai começar a entender os processos da empresa, mas e falar com aquela pessoa que já está ali na operação dela, na PA dela, 5, 7, 8 anos, e aí vai chegar eu com os meus 20, 21, agora atualmente com 23 anos, e falar assim, você tem que fazer assim, assim, assim. E aí ele vai virar para mim e vai falar, mocinha, quando você nasceu eu já estava atendendo. Nossa. Já E aconteceu isso com você? graças a Deus, não, mas eu sempre achava que eu ia entrar na sala e alguém ia virar para mim e falar isso, então eu já entrava preparada. Uma Uhum. coisa que aconteceu quando eu tinha 19 anos, aliás, 20, numa das minhas experiências iniciais,
eu fui treinar sobre um novo processo que iam implantar dentro da célula. E o sistema era o mesmo, mas era uma calculadora nova dentro daquele sistema, né? Ia mudar um pouco o processo, então fui lá, treinei a operação inteira e tudo mais. E aí tinha uma colaboradora antiga que ela virou para mim e falou assim, no final do treinamento, ela falou assim, Karina, parabéns, várias pessoas já tinham tentado me explicar essa calculadora e eu não entendi, mas agora com o seu treinamento eu entendi. Gente, nossa, saiu um peso das minhas costas aquele dia enorme, porque era alguém que já estava ali na empresa há muito tempo, que já estava naquele produto há muito tempo, que já usava o sistema há muito tempo. Claro, a calculadora ela estava mudando, se atrelando a todos os produtos. Mas para mim foi gratificante, né? Porque eu sempre entrava preparada achando que eu ia ser bombardeada ali, e não, naquele dia foi um elogio de uma pessoa que eu não esperava. Nossa, e deve ser muito gratificante. Eu acredito que a gratificação sua é, de fato, a pessoa aprender, mas o feedback pra gente é importante, né? Sim. Até pra você se equilibrar. Então, pra mim é importante, por exemplo, até quando as pessoas veem o vídeo, né? Falam assim, que tal fazer isso, usar essas formas? É legal pra você entender onde você pode melhorar. Sim, E o que tá bom certeza. também, né? Elogio de vez em quando é bom também. Sim, até porque, claro, tanto os elogios quanto os pontos de melhoria, afinal, nós estamos em evolução constante, né? Então, não é porque eu tô no treinamento há 3 anos que eu já sei de tudo. Eu não sei nem a metade do que nós temos ali para desenvolver de técnicas, de dinâmicas. Então, sim, receber elogios é muito bom, mas os pontos de melhoria, às vezes, é algo que a gente não parou para pensar. Então, tipo, nossa, faz sentido. Sim. Karina, agora falando da Karina pessoa, tá? Assim, também tem a ver com o seu profissional, mas, por exemplo, fala de motivação, que é o que a gente tinha falado. O que motiva você a trabalhar com pessoas hoje? Então, o que faz você levantar todo dia cedo para trabalhar com pessoas? Porque eu entendo que tem a motivação, né? E eu acho que a motivação, ela vai além de... Acho que a gente trabalha e a gente recebe o valor, enfim, mas eu entendo que valor, né, outra empresa pode te dar também, ou uma outra área. Então, se você está na área que você está, é porque algo te motiva. Sim. Qual que é a motivação hoje da Karina? Olha, eu acredito que a minha motivação hoje seja isso, desenvolver pessoas. Lidar com pessoas é difícil, né? Então, hoje eu gosto muito do que eu faço. Como eu falei, há 3 anos atrás, eu fui tentar. E hoje é o que eu realmente gosto de fazer, lidar com pessoas. Vou acompanhando, né, as pessoas que eu já treinei no Instagram, no LinkedIn, várias redes, e é muito gratificante ver hoje o que elas estão se tornando, ou igual a gente falou do elogio, de alguém responder no meu Instagram e falar assim, que saudade dos seus treinamentos, como era gostoso os seus treinamentos, a dinâmica X. Então eu acho que é isso, é ver que o meu trabalho, ele não dá resultado só na vida profissional da pessoa, mas também na vida pessoal. Às vezes, um feedback que eu apliquei para alguém em um treinamento, naquele momento não fez tanto sentido para a pessoa, mas no futuro ela conseguiu entender aquilo, ela conseguiu absorver. Então, para mim é isso, o que me motiva é saber que eu estou ajudando as pessoas de alguma forma. Já teve um feedback sobre o seu treinamento de alguma coisa que a pessoa ela fez e falou assim, mudou ou marcou? Você pode compartilhar um que você lembrar? Olha, não chegou a ser um colaborador, mas eu trabalhei em uma instituição que a gente tinha os padrinhos, né, do treinamento. Então, quando as pessoas elas entravam na área, a gente meio que ficava responsável por ajudar no processo do colaborador novo, né? E, enfim, entrou um instrutor, eu me tornei a madrinha dele ali. Na época, eu estava tentando me desenvolver também. E, enfim, eu aplicava alguns pontos com ele, positivos, negativos não, né? Pontos de melhoria para tentar auxiliar ali no desenvolvimento dele, só que eu também estava me desenvolvendo, né? E aí, um tempo depois, né, quando ele saiu, conseguiu uma outra oportunidade, ele me mandou mensagem e ele agradeceu por todos os toques que na hora não fazia tanto sentido, mas que depois ele enxergou que era pro bem dele, pro desenvolvimento profissional, e para mim foi muito gratificante. Perfeito. Estamos já, infelizmente, chegando no final do nosso bate-papo. Foi tão rápido. Que bom, né? E assim, a gente conversa, né, gente? Falando aqui dos bastidores, esse formato que a gente faz de bate-papo é exatamente isso, tá? Para parecer, e de fato é leve, né? Muito gratificante, pelo menos para mim, né? E espero que seja para a Karina também.
exatamente dar essa visão para vocês, que é uma conversa com muito conteúdo, mas de uma forma despojada. É possível fazer isso, né? Então é legal porque isso entra na casa das pessoas que estão assistindo, no celular, de uma forma mais leve. E eu acho que também ajuda muito nessa parte de treinamento, você consegue assimilar coisas de uma forma muito mais fácil. E a gente está com uma brincadeira nova aqui, Karina, que é como se fosse um ping-pong. Eu falo algo rápido, você responde de uma forma rápida também com o que vem na sua cabeça, de coisas aí da sua vida, da sua trajetória. Tá? Tá Tá preparado? bom. Vamos ver, né? Ó, então, uma palavra que define educação corporativa para você. Desenvolvimento. Maior aprendizado da sua carreira. Maior aprendizado. Meu Deus, já tô péssima no Um ping-pong. deles. Superar expectativas, as minhas próprias. E tem algum livro ou série que você recomendaria para alguém assistir, que você está assistindo e gerou alguma coisa em você? Tem um livro que eu tinha uma gestora na minha primeira experiência como instrutora que chamava Seja Egoísta com a Sua Carreira. Uhum. E não é que, nossa, vamos ser egoístas, não, mas para muitas das vezes a gente é aquela pessoa muito. Ah, eu tenho a ideia, mas se outra pessoa quer executar, tudo bem. Ah, eu estou ficando. Não, poxa, eu tenho que defender aquilo que eu acredito. Então, é um livro que eu recomendo. E qual habilidade que você acha que um profissional da sua área tem que desenvolver? Paciência e flexibilidade. E sobre tecnologia, o que você mais usa, né? Hoje acho que você falou, mas que você acha que todos os profissionais deveriam começar a aprender também. Eu acredito que o ChatGPT é uma ótima tecnologia, mas a gente tem que saber usar, né? Então não adianta só falar assim, ai, me ensina uma receita de bolo. Não, eu tenho que saber usar os prompts certos para aquilo que eu quero criar. Tem algum hábito que você faz fora da sua área profissional que te ajuda muito, saindo da parte profissional? Algum hábito da vida da Karina que você faz que te ajuda no seu dia a dia? Olha, eu leio muito, mas não é nada técnico, mas eu acredito que a rotina é muito puxada, transporte, e, enfim, nós passamos muito tempo fora, Uhum. enfim, e aí eu gosto muito de ler. Eu costumo ler coisas diversas, suspense, romance, então, no momento que eu estou ali indo para o trabalho, voltando do trabalho, eu me desligo um pouco do corporativo, pelo menos ali naquele momento. E a última pergunta é se tem algum líder que te inspira hoje ou alguém que te inspira, você poderia citar? Aí tem que citar o nome, tá? É bom, tá? Então essa pessoa, se ela tiver aqui, se for uma pessoa que vai ver, enfim, ela vai se sentir lisonjeada. Mas também pode ser alguém que não esteja, ou alguém que já faleceu, mas que o seu legado te inspira de alguma forma. Gente, que pergunta difícil, eu não estava preparada para essa. Assim, eu não tenho um nome específico agora, porque são muitas pessoas, era até um recado que eu ia deixar aqui no final, que hoje a Karina é instrutora, ela não é uma construção só minha, ela foi uma construção de várias pessoas, desde os meus líderes quando eu era estagiária, quando eu fui operadora, na minha primeira experiência quando eu me tornei instrutora. Em todas as minhas experiências, eu nunca tive uma gestão que eu falei assim, nossa, não gosto. Não, todos os meus gestores atuais, os que eu tive, eles contribuíram para quem eu sou hoje. Uhum. Perfeito. Karina, mais uma vez eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, né? E parabenizar você pelo trabalho que você tem feito, né? Eu sei que esse vídeo vai chegar para muitos dos seus liderados, das pessoas que trabalham contigo. E aí, a última coisa, eu queria que você olhasse para a câmera e deixasse um recado para as pessoas que querem, né? Que querem ter uma carreira como Uhum. treinamento, né? Com uma pessoa que vai dar treinamento, seja multiplicador, o termo, enfim. Qual que é o recado? E já aproveitando também para você deixar suas redes sociais, Uhum. qual que é a rede social que você mais usa, LinkedIn, Instagram, fica à vontade, a câmera é sua. Bom, então, para quem quer se tornar um instrutor ou quem quer trabalhar com desenvolvimento de pessoas, a primeira coisa é buscar conhecimento, né? O mercado ele está em constante evolução e é importante que nós evoluímos, que a gente possa evoluir aí junto com ele. E não se
como se sabotar, né? Às vezes a gente tem o costume de se auto-sabotar e de falar assim, não é o momento, assim como no início eu achei que não era o meu. E a verdade é que a gente nunca tá 100% preparado para nada. Mas é a forma com que a gente lida com as coisas que vai trazer ali o nosso diferencial. E hoje a rede que eu mais utilizo é o meu LinkedIn, então eu uso o nome Karina Souza de Oliveira, e é lá onde eu compartilho um pouco das minhas rotinas, das turmas que eu entrego. E mais uma vez, Bruno, foi um prazer estar aqui. Prazer, agradeço pelo convite, né? Foi muito bacana a experiência, foi super leve. E é isso. E é isso, pessoal. Obrigado. Eu uso mais o LinkedIn. Meu LinkedIn é meu Instagram. Eu Instagram eu uso muito pouco, mas o LinkedIn é uma forma muito legal também de compartilhar o trabalho. Por que que falei isso? Porque esse conteúdo aqui, gente, só para vocês entenderem, a gente vai lançar as fotos da nossa entrevista por esses dias. Então, pessoal, siga a Shark Data no Instagram, no LinkedIn e no canal do YouTube. Então, no YouTube a gente lança a entrevista toda na íntegra. A gente lança alguns cortes também no YouTube, mas a gente lança muito material no LinkedIn e no Instagram. Então, siga lá, siga também a Karina, a gente vai compartilhar esse material e, assim, eu tenho certeza que vai ser um material bem benéfico para vocês. E também coloque nos comentários também. Muito legal, eu vejo pouco pessoal comentando, mas comentem no LinkedIn o que você achou, qual que foi a melhor parte que você gostou. Quem sabe a gente faz uma parte 2, né, falando um pouquinho de treinamento, que é muita coisa. E mais uma vez eu quero te agradecer, Karina. Obrigadão, viu? Eu que agradeço, gente. Comentem muito para eu voltar mais vezes. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.